dia, meus irmãos. Abram suas Bíblias comigo, por favor, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, para lermos os versículos de 2 a 6. Colossenses, capítulo 4, versículos de 2 a 6, iniciando esse tempo de adoração com a palavra de Deus enviada aos nossos corações. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Oremos ao Senhor. Te bendizemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de como seu povo, aliançado com o Senhor, aliançado com o seu Filho e com o seu Espírito, nos reunirmos diante da sua santa presença, diante do seu trono, para tributar ao Senhor louvor, adoração, culto. Te bendizemos por esse domingo, essa manhã do dia do Senhor, pelos que aqui já estão e pelos que aqui estão vindo, por aqueles que pelas telas, em suas casas, se juntam a nós em adoração. Ó Deus, reconhecemos que somos pecadores diante do Deus três vezes santo, e que, como tais, dependemos do Senhor até para prestarmos um culto agradável ao Senhor. Clamamos assim que o seu Espírito esteja em nós, e que em todos os atos desse momento de culto, o Senhor seja honrado e se agrade em receber o nosso louvor, e também se agrade em enviar sobre nós a sua palavra, que endireita o nosso caminho, que abre os nossos olhos e nos dá força para viver. Oramos sobretudo para o Senhor nos dar graça, como lemos na sua palavra, para aproveitarmos cada oportunidade do dia, da vida, na família e em todos os lugares, para servirmos ao Senhor e servirmos àqueles que estão perto de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Fica de pé, vamos cantar ao Senhor, vamos adorar o nosso Deus bondoso, maravilhoso, que é soberano sobre todas as situações da nossa vida, inclusive para nos conduzir ao serviço enquanto sofremos, enquanto vivemos. Tudo seja feito para a glória do soberano Deus. Sobre todos, pois tu és Senhor, o teu povo te adora, o teu nome louvará. És refúgio e segurança, em meio à tribulação, fortaleza e esperança, dono do meu coração. Poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Oh,
meio à tribulação, fortaleza e esperança, dono do meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Amém. Que bom poder confiar nesse Deus que é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Vamos mais uma vez do início. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, Nosso Senhor. absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tua glória, tu te importas comigo, com você, com a sua casa, sua história, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo. isso quer dizer que Ele te vê, que Ele te ouve. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida. Tu és o Deus da nossa salvação, Nossa rocha. és a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltam. Então exalte-o, adore-o. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és nosso Senhor. Aleluia,
uma vez, aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor. Oh, Senhor. Aleluia. Pode se sentar, querida. Glória a Deus. Quem participou dos congressos da CNE, dos congressos da Vinde, lembra desses louvores, né? 2, 3 mil pessoas cantando: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és soberano. Eita, tempo bom, hein? Glória a Deus. Não que hoje não seja. Hoje também está muito bom. Queridos, cadê as criancinhas, por favor? Laurinha, traz a criançada para cá, Laurinha. Corre para cá, Laurinha. Vamos, crianças. Chamamos aqui já o pastor Amauri, o pregador da manhã. Vamos orar por ele. Também pelas nossas crianças, professores e professoras do Penha Kids, né, nesta manhã de celebração, de culto, de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Deus abençoe o nosso ministério Penha Kids. Deus abençoe o reverendo Amauri na proclamação da palavra. Deus abençoe você que está aqui no templo. Deus abençoe você que nos acompanha aí pelas redes sociais, pela internet. Que seja uma manhã preciosa e que a palavra de Deus tenha impacto poderoso na minha, na sua, na nossa vida nesta manhã. Deus, obrigado pela bênção desta hora. Obrigado por este momento de culto, de louvor, de celebração ao nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Adoramos aqui ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Adoramos, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou, nos salvou, nos redimiu, para vivermos para a glória do Teu nome, para vivermos para cultuá-lo, adorá-lo e bendizê-lo em tudo o que somos e em tudo o que fazemos. E nesta manhã e neste dia do Senhor, nos consagramos integralmente à adoração, ao culto, ao louvor. Abençoe, ó Deus, agora as crianças, os professores e professoras, a ministração especial ao coração deles, que seja, ó Deus, um tempo precioso. Abençoe a vida do pastor Amauri, que na leitura da palavra e na reflexão, o Senhor use sua vida e seus lábios com uma mensagem poderosa a todos nós. Amém, Deus. Em nome de Teu amado Filho Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, crianças, vão com Deus. Amém. Deus abençoe as crianças. Fale ao coração delas nesta manhã. Use nossos queridos professores, irmãos que ministram continuamente ao coração dos nossos pequeninos. Paz seja com todos, queridos. Deus também te abençoe, te edifique, nos abençoe, nos edifique nesta manhã em que o frio fingiu que foi embora, mas voltou, não é? Já ficou com saudade de você e esse friozinho insiste aí em nos acompanhar, tá certo? Mas, irmãos, nós estamos com um problema aí no YouTube. Se você for compartilhar com alguém, compartilhe o link do Facebook. Por alguma razão aí, o link do YouTube não está funcionando, tá? A veiculação pelo YouTube hoje está com algum problema. Mas estará aí, está sendo gravado e depois será colocado aí no link do YouTube, quando for possível. Nós vamos, hoje pela manhã, retroagir um pouco para o Salmo de número 14, porque no nosso objetivo de ter os 171 sermões sobre os Salmos na nossa playlist, na hora de montar a playlist, nós descobrimos a ausência de 3 salmos. Não sabemos para onde foram. O 14, o 31 e o 96. Então, nós vamos fazer a reposição, tá certo? E o 14 está sendo assim desafiador, porque sumiu lá e hoje, na hora de transmitir, também caiu. Então, tem alguma coisa especial no 14. Eu acho, como a proposta no 14 aqui hoje é falar sobre a insensatez do ateísmo, eu acho que algum ateu foi lá e derrubou o link, não é? Então, mas a gente retoma e dá um jeito. Mas, vamos lá. Salmo 14
é este salmo que nos desafia a pensar na insensatez do ateísmo. Vamos ler? Salmo de número 14. Diz o insensato no seu coração. Qual é a conclusão que ele chega? Não existe Deus. Corrompem-se, praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara, quem dera, que seja logo viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Esse é mais um dos salmos de Davi, e Davi compõe o salmo a partir da observação da vida, a partir da leitura do mal causado pelos homens, a partir do mal disseminado pelo comportamento das pessoas. Davi está aqui olhando para o sistema de vida montado pelo conjunto de regras, de costumes, de leis, de comportamentos impostos, o comportamento imposto pelos homens, pela maneira de pensar dos homens, estabelecendo o quadrado dentro do qual a humanidade tem que viver. E Davi, então, ele observa e ele diz que um dos problemas da humanidade é que algumas pessoas dizem, elas concluem, elas raciocinam, elas elaboram e concluem dizendo: não existe Deus, não há Deus. E o nome que nós damos a essa conclusão é ateísmo. O pensamento religioso, ele pode ser organizado e classificado em 7 grupos, pelo menos. Há subdivisões de cada grupo, mas dá para você agrupar o pensamento religioso, o pensamento acerca de Deus, nos seguintes grupos. Um grupo de pessoas são chamadas de politeístas. Você sabe o que significa polivalente. Poliesportivo significa que são vários. Hoje há os que defendem muito fortemente a ideia do poliamor. Ou seja, o ser humano tem vários tipos de amores. O amor humano não precisa ser binário, pode ser de várias formas. Inclusive, não precisa ser nem mesmo para outro ser humano. Pode ser com objeto, animal e assim por diante. É a ideia do poli. O poli é multi, vários. Então, politeísmo é a crença em vários deuses. É a crença de que existem várias divindades. Essa é uma crença extremamente antiga. Quando você olha para os sumérios, que são considerados o povo do qual nós temos literatura, então é considerado uma das civilizações organizadas mais antigas. Eles já eram politeístas, adoravam especialmente Anu, e a partir de Anu, as várias outras divindades, porque acreditavam que Anu cruzou com a terra. Anu é a divindade celestial que teve relação sexual com a terra, e a partir daí nasceram vários outros deuses. Anu havia criado as estrelas como seu exército celestial e assim por diante, mas é a crença na existência de várias divindades. E algumas divindades
hoje fazem até sucesso no cinema, como, por exemplo, o queridinho Thor. O Thor é uma das divindades antigas, correspondente ao Baal, lá de trás. Não é? É o deus do raio e do trovão, com Baal, ou seja, a crença nas várias divindades, nas várias entidades. O politeísmo tem uma vertente chamada renoteísmo. O enoteísmo é a crença tentando juntar a crença ao monoteísmo com o politeísmo. Alguns desenvolveram a ideia de que existe uma divindade maior. E esta divindade maior tem debaixo de si uma gama enorme de divindades. Então, todos os deuses são expressões de divindades reais. Mas existe um Deus maior, que pode inclusive ser o Deus da Bíblia. Pode ser o Anu dos sumérios. Pode ser o Marduk dos persas. Pode ser o Baal dos cananeus. E assim por diante. Então, você tem aqui o politeísmo, que é a crença, algumas pessoas e várias religiões estão aqui dentro dessa classificação. Eles acreditam num panteão de divindades. Eles acreditam num contingente, num batalhão de divindades, e você pode invocar a que você quiser. Você pode adorar a divindade que quiser. E tudo bem. O importante é você achar uma divindade que te ajude, que faça você feliz e você fique bem com isso. Bom, além do politeísmo, nós temos o chamado panteísmo, que é o panteísmo. Pan quer dizer tudo. Você lembra dos jogos logo pan-americanos, não é? Todos os jogos, a ideia de todas as modalidades envolvendo todas as nações, ou todas as nações aqui da América, quando pan-americanos, assim vai. Panteísmo é a ideia de que Deus é a matéria, de que Deus é o mundo, de que Deus é o universo, que Deus é a energia cósmica. Ou seja, nós nem somos nós. Se o ateísmo não acredita em Deus, o panteísmo quase não acredita em nós. É um negócio assim, ou seja, nós somos apenas partículas de Deus. Deus é o pan, Deus é o todo. Deus é a grande massa. Deus é a soma de tudo. E nós somos só uma célula, uma partícula, um piolinho de Deus, alguma coisa em Deus. E nós caímos no todo. Não é? Daí você vê algumas pessoas até acreditando que a natureza é Deus, a árvore é Deus. O sujeito, a expressão do panteísmo, é uma pessoa rolando na lama dizendo assim, estou mergulhado em Deus. Não é? Contato direto com a mãe natureza. E aí, a natureza é a grande mãe de todas as coisas, porque ela é o pan. Além do panteísmo, nós temos uma vertente, uma meio que junção de panteísmo com deísmo, que é o panenteísmo. O panenteísmo é meio que o contrário de panteísmo. O panteísmo acredita que tudo é Deus, o todo é Deus. O panenteísmo acredita que Deus é tudo. Ou seja, tudo termina por mergulhar em Deus. A totalidade do universo está dentro de Deus. Deus é o Criador do universo, mas tudo está dentro do próprio Deus. Deus não é a mãe natureza, Deus é algo maior que a natureza, mas toda a natureza está dentro de Deus. E esse Deus, Criador de todas as coisas, não pode ser achado e percebido. O que nós temos é a natureza. Então Deus só pode ser percebido de forma racional. Deus só pode ser percebido pela física, pela química. Deus só pode ser notado pela ciência. É a ideia do panenteísmo. Muitos cientistas são panenteístas. Nós temos aí então, logo aqui ligado, a crença do deísmo. O deísmo é uma espécie de crença em Deus, mas filosófica. Aí você vai ficando maluco, né? Porque ela divide em gnosticismo e agnosticismo. O gnosticismo é a ideia de que existe uma divindade, essa divindade criou a terra, mas esta divindade não é o que os cristãos dizem que ela é. Pode ser inclusive um ser extraterreno, que veio aqui, criou tudo. Você verá isso
em vários documentários de televisão hoje. Por exemplo, esqueci aqui, fugiu o nome, daqueles astronautas do passado, ETs do passado, uma série que já vai, temporada 982, episódio 1020, não é? Alienígenas do passado, achando que as pirâmides foram construídas por alienígenas, porque a vida na Terra foi trazida por alienígenas. Isso é o deísmo. Eles acham que a divindade é algum astronauta, é algum ser de outro planeta que veio aqui, por uma manipulação genética, instaurou a vida na Terra, organizou o sistema, Terra ficou o nosso planeta e ele passou a ser habitável. Então, alguma coisa assim. É a turma do gnosticismo. Deus pode ser conhecido e é parecido com o panenteísmo porque Deus pode ser achado através da ciência, através da química, através da lógica. O agnosticismo é o deísmo que acredita que Deus criou todas as coisas, estabeleceu as normas, as regras, as leis da física, as leis da natureza, e esse Deus foi fazer alguma coisa em algum outro lugar do universo que não aqui. Então esse Deus não interfere na vida humana. Esse Deus não influencia a vida dos homens. Esse Deus não ouve orações. Esse Deus não escuta cultos. E não tem sentido prestar culto a Ele. Ou seja, você acredita em Deus, mas não precisa ser religioso. Já viu isso em algum lugar, não já? A religião é má. A religião causou guerra. A religião causou mortes. E aí, a melhor coisa é acreditar em Deus, mas sem religião. Isso é fruto do deísmo. Esse Deus nem precisa ficar fazendo orações, nem precisa orar a essa divindade, ficar fazendo culto, exercícios espirituais. Isso é perda de tempo. Ideias do deísmo. Mas além do deísmo, nós temos um conceito chamado pandeísmo. Além do panteísmo, nós temos uma corrente, uma versão conhecida como pandeísmo. O pandeísmo é uma confusão, uma mistura também de outros tipos de pensamentos, e ele termina por chegar a essa conclusão, de quase que Deus é a razão humana. Deus é quase um pensamento. Deus é apenas uma ideia comum da humanidade. Deus é, basicamente, no pandeísmo, um conceito. Não está errado, não está equivocado, mas é uma ideia verdadeira, mas é só uma ideia. Também não é um Deus que ouve clamor, que ouve adoração, que ouve orações. E por último, nós temos o que chamamos de teísmo. O teísmo é a crença em Deus, é a crença na divindade, é acreditar que existe um Deus, e o que nós somos é teístas monoteístas. Quase sempre o teísmo é associado ao monoteísmo, e alguns tentam jogar o politeísmo dentro do teísmo, mas essa não é a ideia correta. A ideia correta é que o teísmo acredita numa divindade, mas aí também você sabe que existem religiões monoteístas não cristãs. Nem todo monoteísmo é cristianismo. A divindade, por exemplo, do Islã é muito diferente da divindade da Bíblia. O que Maomé fala sobre atribuições a Deus, o que Mohammed atribui à sua divindade, é muito diferente de tudo aquilo que a Bíblia atribui a Deus, a Javé, no Velho Testamento, conquanto, ainda que Mohammed extraia alguns conceitos do Velho Testamento sobre Deus, mas o mais verídico para ele sobre Deus são as revelações que ele teve daquele jinn, do gênio que ele diz que apareceu a ele. Ele só não diz que saiu de uma lâmpada, mas a crença é essa, foi um jinn, um gênio, aqueles dos desejos que apareceu para Mohammed. Então, nós temos esse cenário diante do mundo. E diante dessa mistura toda, a conclusão a que alguns chegam é essa, que Davi diz o insensato no coração, não há Deus.
Conquanto no mundo hoje o ateísmo se representa apenas 7% da população global. Você ficou decepcionado agora, não é? Você achava que era bem mais. Depois de 200 anos de história, da revolução científica, da tentativa de banir a religião do coração dos homens, alguns ateus hoje nem se esforçam mais para fazê-lo, porque alguns dizem assim, não, a religião é boa, o ser humano precisa da religião. Então, a religião não é verdadeira, mas é boa, deixa o homem ser religioso porque faz bem. Mas o ateísmo em si, ele atinge cerca de 7% da população global. Atinge bastante pessoas no meio acadêmico, no meio científico. Atinge bastante um grupo de pesquisadores, mas também não é maioria entre os próprios pesquisadores, os próprios cientistas. É um grupo que faz muito barulho, que fala muito, que escreve muito. Mas o que confunde mais é porque algumas pessoas não são ateístas, elas são deístas. Elas acreditam em Deus. Mas o problema não é o não acreditar em Deus de algumas pessoas. E aqui eu quero chamar a sua atenção para aquilo que nós vamos chamar de ateísmo funcional. O que é analfabetismo funcional? Vamos usar o termo aqui emprestado. Tem pessoas que não sabem ler, não é? Tem pessoas que são analfabetos funcionais. Elas sabem ler. Qual é o problema delas? Elas não entendem o que leem. Elas não entendem aquilo que leem. Pois é, tem algumas pessoas que são ateístas. Elas não acreditam que exista alguma divindade. Elas não acreditam na existência de um Deus. Ou elas não acreditam na existência de deuses. E ateísmo não é uma corrente que nasceu 200 anos atrás. Ela se fortaleceu cerca de 200 anos atrás por causa do movimento do cientificismo, do iluminismo, do racionalismo. Mas o ateísmo já é antigo. Davi está aqui nos dizendo que algumas pessoas dizem no coração, não há Deus. Elas concluem no coração por causa de suas decepções, por causa de suas mágoas, por causa de seus problemas, por causa dos seus fracassos, por causa da injustiça da vida, por causa da incorreção da vida, por causa do predomínio do mal diante de seu olhar. Essas pessoas acabam concluindo, não há Deus, não existe um Deus que nos socorra, que ajude, que faça algo por nós. Isso é um problema, o ateísmo. Mas eu entendo que esse texto está indo além e ele está chamando a atenção até para aquilo que vamos chamar de ateísmo funcional, que é o fato de que algumas pessoas dizem acreditar que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. E aqui é o problema do texto. Ele diz, algumas pessoas concluem, não há Deus, então elas corrompem-se, praticam abominação, já não fazem o bem. Por quê? Porque não há Deus. Não tem juízo final, não tem consequência espiritual dos seus pecados, dos seus erros. Então aqui nós vemos problemas em dois tipos de ateísmo. O ateísmo de fato, o ateísmo emocional, daqueles que se decepcionaram por alguma razão, por alguma experiência negativa, por algum presenciar do mal no mundo, se decepcionaram com a vida, com as pessoas, com o mundo, com a história, e diante da tragédia, diante do mal, esfriaram na alma e dizem, Deus não existe, não existe um Deus. E é até interessante, porque o ateísmo puro diz assim, não existe Deus. O ateísmo sentimental corrompido diz, Deus não existe, ou seja, ele está brigando com Deus. Porque ele está afirmando Deus e dizendo que ele não existe. Então, um ateu puro, ele diz, não existe Deus. Ele não diz, Deus não existe. Porque ele entende que estaria já afirmando Deus ao falar dele. É uma briga. Aí é um ateísmo mais sentimental. Ele está revoltado com Deus. Ele discorda de Deus. Ele desalinha de Deus. E por causa disso, ele rompe com Deus e passa a negá-lo. É uma negação de Deus. E não um descrédito da existência de Deus. Então, nós temos algumas pessoas que vão
para uma dessas duas vertentes e umas pessoas que, na verdade, estão numa terceira vertente, que é, elas acreditam que Deus existe, mas elas vivem como se Ele não existisse. Elas continuam se corrompendo, elas continuam não se importando com práticas abomináveis, reprovadas por Deus. Elas acreditam que Deus existe, mas elas não acreditam no domínio de Deus, no controle de Deus, no senhorio de Deus. Elas não se alinham à vontade de Deus, elas não acreditam na interferência de Deus, no socorro, na ajuda de Deus. Elas não se relacionam com Deus, ou até se relacionam religiosamente com Deus, mas Deus não impacta, Deus não muda suas vidas, Deus não muda seus comportamentos. É um ateísmo funcional. Ela acredita que Deus existe, mas funciona como se Deus não existisse. Eu acredito que você conhece muita gente assim. Você só não pode achar alguém assim olhando no espelho, em nome de Jesus. Que Deus nos livre desse tipo de ateísmo. De professar Deus com a boca, mas de negá-lo com as obras. Deus tenha misericórdia de nós. O Senhor Jesus mesmo disse: por que vocês me chamam Senhor? Senhor, Senhor Jesus. Ele disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então preste atenção. O teísmo monoteísta, cristão, pleno, é quando você diz Senhor e você acata todas as ordens do Senhor. Porque você o reconhece como Senhor com os lábios, e o reconhece e o toma como Senhor em cada ato da sua vida. É Ele quem manda na minha finança, é Ele quem manda no meu vocabulário, é Ele quem manda na minha sexualidade, é Ele quem manda nos meus pensamentos, é Ele quem manda nas minhas ações e no meu trato com as pessoas, é Ele quem me manda, é Ele quem manda, é Ele quem me governa no meu relacionar com as outras pessoas. A minha vida é moldada por Ele. Esse é o teísmo verdadeiro que encontramos nas Escrituras. O que encontramos na palavra é que essa afirmação, não há Deus, é uma insanidade, é uma loucura. Que essa afirmação do insensato, e aqui a nossa tradução de português é branda, porque a expressão usada por Davi é uma expressão hebraica que todo mundo aqui conhece, talvez. Já ouviu um sujeito chamado Nabal? Pois é a expressão aqui do texto, Nabal. Diz o Nabal no seu coração, não há Deus. Lembra do Nabal? O Nabal era aquele sujeito tolo, era aquele sujeito ignorante. Sua mulher Abigail, porque Davi pediu comida para ele quando acampava com seus 600 soldados perto da fazenda de Nabal. Davi pediu comida para seus soldados. O Nabal afrontou, dizendo que Davi era um fugitivo da lei. Ele afrontou o mensageiro que Davi mandou um recado desaforado para Davi, e além de afrontar o Davi, ele disse que não daria comida. Davi ficou com tanta raiva do Nabal, que disse: eu invadirei a fazenda do Nabal e vou matar todos os homens daquela fazenda. Olha que sujeito insano. Sua decisão, sua escolha, ia provocar a morte de todo mundo na fazenda dele. A Abigail, sua esposa, percebeu a situação, pegou pães, pegou queijo, pegou comida, pegou vinho, colocou num jumento e correu e levou para Davi seus soldados. E Davi disse: por causa dessa mulher sábia eu não matarei os homens daquela fazenda. Quando Abigail chega, ela saiu escondida do marido. Enquanto ela saiu, ele fez uma festa, e o texto diz que ele deu um banquete como de rei, com ostentação, gastando mais do que tem, mostrando seu poder, querendo aplauso dos homens, impondo-se, se vangloriando do que fez com Davi. Mas ele fica sabendo que a sua mulher o enganou e levou comida para Davi. E a Bíblia diz que ele ficou com tanto ódio da esposa, que ele ficou tão irado com a sua mulher, que ele morreu de raiva. Você já falou assim? Morro de raiva. Pois é. O Nabal literalmente morreu de raiva
coração ficou como pedra, ele infartou e morreu. O que você acha de um sujeito assim inteligente? É emocionalmente inteligente? É racionalmente inteligente? Não, ele é tolo. Pois é, aqui ele diz que o ateísmo é ser Nabal. Que ser ateu, emocional, filosófico, funcional, que qualquer expressão de desconsideração do senhorio, do domínio, do comando de Deus sobre as nossas vidas é insensatez. Então, eu quero, a partir de tudo isso aqui colocado, caminhar com 3 conclusões para fechar nossa exposição aqui desse salmo. Eu entendo que esse salmo, quando condena o ateísmo, seja ele em qualquer expressão que for, esse salmo nos faz 3 convites, há 3 trocas em nossa vida. Em primeiro lugar, ele nos convida a trocar a insensatez pela sabedoria. Esse salmo está nos dizendo, troque a insensatez humana pela sabedoria, troque o vazio, a tolice humana pela sabedoria. Esse texto está nos dizendo que o ser humano, na sua natureza, é tendencioso para a queda. Então ele nos convida a uma atitude sábia. Ele diz, olha, o ser humano corrompe-se, o ser humano pratica a abominação. A palavra que corrompem é destroem. Eles desconstroem a verdade. Eles desconstroem a ideia de Deus. Eles desconstroem a moral. Eles desconstroem a família. Eles se autodesconstroem. É insensatez. É o que Nabal fez. O que Nabal fez? Matou a si mesmo. Isso foi um suicídio emocional de Nabal. Esse ódio, essa raiva, essa insensatez, essa dureza de coração é tolice, essa obstinação é tolice. E deixa eu te falar, em nome de Jesus, renuncie qualquer tipo de tolice, qualquer tipo de obstinação, qualquer tipo de insanidade na relação com as pessoas. Quando você é um amargurado, quando você não perdoa, quando você odeia, quando você se levanta num mundo interior de violência, de agressividade, de rejeição do outro, você é um Nabal envenenando sua alma. A raiva vai te matar. Então, em nome de Jesus, tira qualquer tipo de raiva do seu coração. Tira qualquer tipo de ódio, de obstinação da tua alma. E acate ao senhorio de Deus na sua vida, enchendo sua alma do amor verdadeiro de Deus. Por isso, o amor é o maior dos mandamentos. O ser humano corrompe, pratica a abominação. E aqui a abominação era a prática dos templos pagãos, que é um outro tipo de convicção errada, que o ser humano constrói um Deus que é a sua imagem e semelhança. É quando o ser humano idealiza um Deus que é do seu jeito. É um Deus que não me reprova. É um Deus que não me repreende. É um Deus que não me corrige. É um Deus que me aceita sem que haja mudanças na minha vida. É claro, Deus te aceita do jeito que você está, porque Ele te ama tanto que Ele te aceita do jeito que está. Mas Deus te ama tanto que Ele jamais te deixará do jeito que você está. Ele vai mudar você. Ele mudará seu temperamento. Ele mudará a sua personalidade, te dará uma nova identidade, como diz a Bíblia. Ele te dará um novo nome. Um novo nome é um novo ser. O cristianismo não é me enquadrar numa forma religiosa. O cristianismo é um novo nascimento, é uma mudança de natureza. A minha natureza era violenta, Ele me faz manso. A minha natureza era obsceno, Ele me faz um homem puro. A minha natureza era arrogante, Ele me faz um homem humilde. A minha natureza era uma pessoa maligna, egoísta, perversa. Ele me faz um sujeito altruísta, solidário. É o poder de Deus transformando a natureza humana. Isso é cristianismo. Ele me aceita do jeito que eu venho, mas Ele me faz uma nova criatura e me transforma plenamente. Agora, a insensatez não. A insensatez, ela é tanto que ela cria um Deus que me aceita de qualquer jeito, que aprova meus comportamentos e não me critica em nada. A Deus não me julga. Não. Quando a gente fala Deus, a expressão Deus já significa juiz por natureza. Segundo convite que esse texto nos faz. O primeiro é, troque a insensatez pela sabedoria. Escute Deus. Escute o que Deus fala. Abrace Deus, se quebrante diante de Deus, se converta a Deus.
Se incline diante de Deus e aceite a diretriz de Deus para a sua vida e se alinhe à vontade de Deus. Isso é a sabedoria. Lembra? Nós já estudamos aqui Provérbios inteiro nos domingos pela manhã. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então troque a insensatez e ponha a sabedoria no lugar. Segundo, troque o humanismo pelo cristianismo. Troque o humanismo pela fé. Troque o humanismo pela espiritualidade saudável. Troque, aqui ele diz o insensato no coração, é o coração do homem. Deus olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E Deus, quando olha, diz, todos se extraviaram, se corromperam juntamente, ou seja, um corrompe o outro, um aprova o outro. E Deus olha e diz, não há quem faça o bem, não há um sequer. Sabe o que esse texto está dizendo, irmãos? Aqui é a total depravação do ser humano. É a total queda do ser humano. O pecado afetou todas as áreas da vida do homem. Por que você olha assim para o texto e diz, é um exagero dizer que não há quem faça o bem? Não, não há. Você fala, não, mas tem gente que faz coisa boa, faz. Por exemplo, o sujeito dá uma esmola para um sujeito, lá para um outro lá no farol do trânsito, né, lá no farol, aí faz uma selfie. Eu dando uma esmola para o morador de rua. Ou seja, ele está dizendo assim, me aplauda, está vendo como que eu sou bom? Ele fez o bem? Numa perspectiva horizontal, ele fez, deu 10 lá para o morador de rua. E dependendo do que o morador de rua foi fazer, nem foi o bem também, não é? Ele foi lá, comprou uma pedra de crack e lascou tudo. Então, mas o bem do homem, algumas vezes, não é bem. Isaías diz que as nossas justiças diante de Deus são trapo de imundície. Então, é a depravação da natureza humana. O que o texto quer nos dizer é, não confie na natureza humana, porque a natureza humana é caída, é corrompida, é pervertida. Confiar no homem é insensatez, é loucura. Cuidado com o humanismo. Cuidado com a esperança posta no homem, na sua política, na sua ciência, no seu raciocínio, nas suas proposições sociológicas, filosóficas, ideológicas. Fuja dessas coisas. Quantos crentes estão apoiando e depositando sua esperança nas construções humanas? Aqui ele está dizendo, coloque sua esperança no Cristo, no ungido, no Salvador. Deposite sua esperança no Salvador que virá de Sião. Coloque sua vida, firme sua vida no Salvador, na salvação que Deus te oferece, não na solução, na salvação que os homens oferecem. Porque os homens são obreiros da iniquidade, eles não entendem, eles devoram o povo de Deus. Irmãos, o que o texto está dizendo é que a ciência nunca produzirá o bem maior. Ela pode produzir bens circunstanciais. O que aqui o texto está dizendo é que o capitalismo como solução humana nunca produzirá o bem maior. O que aqui está dizendo é que o marxismo como produção humana nunca produzirá o bem maior, que o comunismo como solução humana nunca produzirá o bem maior, que o socialismo como produção, como ideia humana nunca produzirá o bem maior, porque esse ser humano é incapaz do bem verdadeiro aprovado por Deus. O ser humano, com suas ciências, com suas ideias, com seus costumes, com suas regras, com sua lei. Então esse texto nos convida a transicionar a esperança dos homens, dos governos humanos, para Deus. Esse é o movimento que o texto nos chama a fazer. E por último, então, esse texto nos diz, troque o existencialismo pela esperança verdadeira. Porque esperar nos homens nos arremete para aquilo que muitos têm ido, para o existencialismo, para uma existência sem sentido, para uma existência vazia, que é onde muitas pessoas estão, porque tem crescido à medida que nós nos tornamos uma humanidade mais científica, uma humanidade mais educada,
uma humanidade com mais graduação universitária, com mais mestrados e com mais doutorados. À medida que nos tornamos uma humanidade mais rica do que já fomos no passado, à medida que nos tornamos uma humanidade mais cheia de bens do que fomos no passado, à medida que nos tornamos uma humanidade mais estruturada, com mais tecnologia, com mais conhecimento, com mais cultura, com mais estrutura, com mais dinheiro, com mais comida, com mais poder, e nos achamos e nos vemos tão poderosos que nós achamos que podemos controlar o clima, controlar a temperatura do planeta, que nós podemos mover as coisas, decidir o rumo da nossa história, julgar Deus, dizer o que é certo e errado. À medida que nos tornamos essa humanidade, nós nos tornamos também mais infelizes e o número de suicídio aumenta. O número de comprimidos para dar um pouco de prazer aumenta. E nós nos tornamos ansiosos, deprimidos, nós nos tornamos vazios, nós nos tornamos mais agressivos, violentos, mais perdidos, mais desorientados. Ou seja, eu não sei, você pode olhar e dizer que ao longo da história nós evoluímos. Eu olho para a história inteira e digo, nós estamos no mesmo lugar de onde saímos. Da queda do Éden, é o mesmo Adão, é a mesma Eva, temoso, temosa, e por isso a minha decisão na minha vida é deslocar a minha esperança, é deslocar meu coração da existência vazia e colocar meu coração na esperança da glória prometida pelo Cristo, pelo Salvador. É isso. Por isso o autor do Salmo termina assim: tomara de Sião viesse já a salvação. É o que ele diz no versículo 5, de Deus. Deus está com a linhagem dos justos. De Deus, em Deus está a esperança. Ele é o refúgio dos humildes, diz o versículo 6. Ele é a salvação de Sião. Ele é a esperança de Sião. Ele é a esperança da glória. Esse contraste de humildes e arrogantes. O que esse salmo está fazendo, irmãos? É dizendo aqui, você pode confiar nas proposições humanas, nas soluções humanas. Você pode verter para o pandeísmo. Você pode verter para o panenteísmo. Você pode escolher o politeísmo da vida. Você pode escolher o deísmo. Você pode escolher o panenteísmo filosófico. Você pode escolher as conclusões científicas sobre Deus. Você pode escolher as conclusões animistas sobre Deus. Você pode escolher as conclusões das tradições culturais humanas sobre Deus, ou você pode escolher a revelação de Deus que vem a partir de Sião. Sião é Jerusalém. Você pode olhar e expressar e depositar sua esperança no Deus que se revelou, no Deus que desceu em Jerusalém e veio nos resgatar de nossa perdição humana. O Deus que se fez carne e se revelou a nós. E aqueles que testemunharam e viram, como João, ele escreve no Evangelho, no primeiro capítulo já: o Filho é o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. O que Davi disse: quem dera, tomara, viesse já a salvação. O que o Evangelho nos traz de boas notícias é que a salvação já veio. Jesus é o que se fez carne. Jesus é a esperança de Davi. Davi olhou para a vida, para a política, para a economia, para o mercado, para os homens, para as guerras. E não tem explicação, não tem inocente nessas guerras. Irmãos, não tem lado certo e errado de esquerda e direita. Não tem lado certo e errado nas guerras. Ucrânia e Rússia não tem certo e errado. Segunda Guerra Mundial não tem certo e errado. O que tem é uma humanidade perdida, é uma humanidade enlouquecida, é o ser humano corrompendo, um corrompendo o outro, é o ser humano mergulhado no seu caos e no seu vazio. E o que tem na história é um olhar para Sião, e em Sião há esperança, em Sião há salvação, em Jerusalém há salvação, e a salvação de Jerusalém é aquele que foi erguido no Calvário e morreu por nós, porque nenhum de nós é capaz de fazer o bem. Ele fez o bem por nós, e o bem que Ele fez por nós, capaz de nos substituir, Ele agora atribui o seu bem a nós, e pelo bem que Cristo fez, o único ser humano certo é o ser humano Jesus, e Ele morreu pelos nossos pecados, e agora é a nossa salvação e esperança. E a esperança agora
é você alinhar seu coração com Deus. É você reconciliar-se com Deus. A esperança vem de Sião. A esperança é o Salvador de Sião. A esperança. Davi olhou para o futuro e disse: tomara venha logo. Nós hoje olhamos para o passado e dizemos: glória a Deus, o Salvador Jesus já veio. E por isso carregamos agora no coração o mesmo suspiro de Davi, dizendo: tomara que o nosso Senhor Jesus volte logo e conserte todas as coisas erradas dessa terra. Porque nós não esperamos nos homens, nós não esperamos na ciência, nós esperamos na volta gloriosa do Salvador de Sião, que veio e morreu na cruz por nós, que subiu aos céus e foi aceito por Deus, e Ele aceito é o ser humano aceito, e que voltará para o juízo final e salvação de todo aquele que nele crê. Essa é a esperança do cristão. Troque o existencialismo pela esperança. Troque o humanismo pelo cristianismo. Essa é a mensagem do cristianismo. Troque a insensatez humana pela sabedoria humana revelada na Escritura Sagrada. Seja crente. Continue crente, servindo e seguindo a Jesus. Deus abençoe você e fala ao seu coração nessa hora. Fica em pé e você podia orar a Deus agora e falar. Não sei se você já decidiu que você quer ser crente mesmo de verdade. Então essa é uma manhã que você podia dizer: Senhor, eu quero ser cristão. Ou você está dizendo assim: eu sou um ateu funcional, eu quero consertar minha vida. Então você podia dizer: Senhor, eu quero consertar. Eu quero o teu senhorio sobre o meu coração. Eu quero o teu senhorio sobre a minha mente. Eu quero o teu comando sobre a minha alma. Eu quero o teu domínio sobre a minha vida. Você podia fazer essa oração a Deus agora e dizer: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu abraço essa fé. Deus, ajuda cada um que aqui está. O Senhor conhece a alma e o coração de cada um. E que o Senhor nos livre do humanismo. Em nome de Jesus, livra-nos da insensatez, de morrer nos pecados, de morrer na ignorância do vício, de morrer na ignorância, Deus, da dureza de coração, da amargura, do ódio. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, a abraçar a sensatez, a sabedoria. Nos livre, Deus, do existencialismo, de achar que a vida é só aqui agora, e essa vida vazia de sentido, e cair no desespero, cair na depressão, cair, Deus, no niilismo, num vazio, Deus, louco da alma. Pai, tem misericórdia de nós e nos ajude. E ajuda, Deus, cada um que aqui está sem esperança, a colocar a esperança em Sião, no Salvador de Sião, que é Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Amém. Vamos cantar. Que Ele seja o seu Deus, o seu Rei soberano. Toda a terra, sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo, Senhor, faça de nós crentes. reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar em mim, cante. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, reinar, Senhor, reinar.
és o Senhor de tudo que vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Pode se sentar, meu querido. Graça e paz, povo de Deus. Que alegria e que privilégio poder ouvir uma palavra tão boa como essa. E porque cremos no Senhor, porque o adoramos, nós também temos a convicção de que tudo o que temos vem de fato do Senhor. E aí o servimos ao Senhor com os nossos bens, com aquilo com que Ele tem nos dado, com que Ele tem nos abençoado. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Atos capítulo 11, versículos 29 e 30, diz assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Cremos no Senhor, cremos em Deus, depositamos a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, e por isso agora também vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, enquanto os irmãos cantam o hino de número 32. Se coloque de pé para louvarmos a nosso Deus.
queridos, nós vamos orar, já aqui fechando. Queremos agradecer quem nos visita hoje. Nós temos o Nefton, que está conosco. Júnior, Deus abençoe, muito bem-vindo, lá de Tremembé, está aqui passando aí o fim de semana conosco. Muito bem-vindo, Nefton. Também o Mateus, convidado do Wellington, está onde? Dá um tchauzinho aí, muito bem, Deus abençoe também. Bem-vindo, Mateus. Tem mais alguém que é a primeira vez ou segunda vez que está conosco pela manhã? Deus abençoe aqui, lá também, aqui. Alegria receber vocês hoje pela manhã. E nós sempre falamos aqui, primeira e segunda vez é visita, terceira vez é de casa, né? Então, muito bem-vindo todos, uma alegria para nós. Você que está também na internet pela primeira vez, tem aí o contato do Rogério, nosso seminarista, você pode conversar com ele. Se você tem dúvida, quer marcar uma visita, um aconselhamento, tem alguma pergunta, então marca aí, tá certo? Pode fazer contato, ele é aí o seu anfitrião para te ajudar. Você também que está aqui pode conversar com os irmãos da integração e eles te orientarão aí em qualquer questão pessoal. Nós encerramos agora, nós temos as classes de escola bíblica e se você não está aí visitando, quer saber aí um direcionamento, o pastor Carlos está aqui à frente, você pode procurá-lo aqui, conversar com ele, ele te orienta, tá certo? E aí te direciona para alguma sala, se você tem dúvida, ou a qualquer um dos pastores aqui, tá bom? Você viu ali quais são as nossas classes. Amanhã, você já sabe o que nós temos, amanhã, 8 horas, Conexão com Deus. Pastor Fabinho conosco aqui, ministrando a palavra, aí você não pode perder, tá certo? Deus aí fale ao seu coração também amanhã, uma palavra boa para você, louvor bom. Segunda-feira, um dia gostoso, depois do Conexão, tem o que palavra, é uma segunda abençoada. E aí, irmãos, essa semana nós não teremos os pais de oração sexta-feira. Os pais farão um movimento de jejum na sexta-feira pelos filhos, adolescentes e jovens. A Márcia está formando aí um grupo que vai funcionar só essa semana para orar. Sexta, o jejum pelos filhos. E aí, meia-noite, o grupo se encerra. Então, você vai receber aí o convite para o grupo. É um grupo só para oração essa semana e depois já fecha. Os pais de oração acontecerão aí, o encontro acontecerá na outra sexta, tá? Não nessa próxima, na terceira sexta do mês. Também a semana de oração nossa não começará hoje. Nós faremos o relógio de oração na última semana de setembro. E teremos aquela vigília de 12 horas de oração. E o sábado, na sequência, já é o dia 1º de outubro. Tá? Então, já é a primícia. Então, nós iremos até a primícia. Por quê? Porque você sabe que no domingo tem eleição. E nós precisamos orar. Será um domingo de jejum, vigília, oração intensa. Porque é muito importante orar pelo Brasil. Porque a nossa esperança é Deus. Não é nenhum sistema, não é nenhum homem. Então, é um exercício de fé. Nós oraremos aquela semana inteira, a última semana, que precede as eleições, e oraremos as 12 horas de oração na virada, tá certo? Ergue as mãos assim, vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Pai, oramos consagrando esses dízimos e ofertas, agradecendo os visitantes, pedindo a Tua bênção sobre todos os movimentos dessa semana. Abençoe, Deus, o Conexão, abençoe a Tarde da Esperança, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, a ETEP, abençoa, Deus, o SOS, abençoa, Deus, a Terceira Idade, abençoa toda a movimentação da semana, tudo que a igreja tem feito. Coloca a Tua mão e impulsione. E Deus, assim, abençoe as nossas aulas agora, o culto de hoje à tarde, a ceia do Senhor hoje à tarde, a celebração de novos membros. Abençoe, Deus, as congregações, todos os movimentos dessa igreja em cada lugar. Assim oramos em Cristo. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Amém.